Oi, eu sou o professor Dimas Messias de Carvalho e sou professor na Unifenas, sou professor de Direito de Família e Direito das Sucessões. E na Unifenas, na Universidade de Alfenas, no campus de Campo Belo, no curso de Direito, nós estamos preparando essas aulas online em razão do coronavírus. E por esse motivo, nós vamos preparar as nossas aulas e encaminhar para os alunos dentro da nossa ferramenta, que foi criada exatamente para isso, o AVA. E vamos hoje estar tratando aqui do que seria a aula da semana 2, que seria a aula do dia 30 de março de 2020. Nós vamos tratar hoje aqui sobre o inventário, falar sobre o inventariante e o arrolamento sumário e o arrolamento comum. Nas próximas aulas nós continuaremos prosseguindo, falando do inventário conjunto, dos bens dispensados de inventário. O inventário, quando a gente trata aqui do inventário, quando a gente for falar no sentido estrito aqui, o que é um inventário, é você estar relacionando todos os bens, né, de propriedade de uma pessoa, de um casal, de uma empresa. Mas especificamente no direito das sucessões, é o processo judicial ou administrativo, né, através da escritura pública, de levantamento e apuração de todos os bens que pertencem àquele falecido, para no final, já na fase de partilha, repartir esses bens entre os herdeiros. Dentro do inventário também, né, ele tem o objetivo de fazer o levantamento do ativo e o pagamento do passivo para que você tenha finalmente a herança líquida. A Lei 11.441 de 2007, ela trouxe uma grande modificação no direito brasileiro ao permitir o inventário extrajudicial. Né? E essa possibilidade, que já estava no Código de Processo Civil de 1973, pela Lei 11.441, acabou reproduzida, né, felizmente, mantido, no artigo 610 do Código de Processo Civil do CPC atual. O inventário, portanto, então, ele pode ser judicial, né, ou então extrajudicial administrativo. Só que o inventário sempre será obrigatório, ou judicial ou extrajudicial, o inventário por escritura pública administrativa, mesmo se existir um só herdeiro, né? Aí, nesse caso, não vai ocorrer apenas a partilha. O inventário judicial, ele possibilita 3 ritos distintos, né, de acordo com a situação dos interessados, o valor dos bens, né, ou incapacidade, a incapacidade, ou acordo entre eles. O inventário comum, também chamado de inventário tradicional, está previsto no artigo 610, o artigo 678 do Código de Processo Civil, e ele possui fases bem distintas entre o inventário propriamente dito, que é a apuração, o levantamento dos bens, dos herdeiros, e finalmente a fase de partilha, em que aqueles bens que foram apurados e aqueles herdeiros que foram habilitados, esses bens serão divididos para eles. Então ele possui 2 fases distintas dentro do procedimento. Já o inventário na forma de arrolamento, que também é um inventário, mas só que o procedimento é de arrolamento, ele pode ocorrer através do arrolamento sumário, em que o principal requisito é as partes serem capazes, estarem presentes, existir acordo entre elas, e o inventário na forma de arrolamento comum, possibilitando ali, ou quando o valor dos bens for inferior a 1.000 salários mínimos, você fazer esse inventário de uma forma bem mais rápida, sem aquela exigência de todas aquelas etapas, de todos aqueles procedimentos do inventário comum. Então, ele é um procedimento mais sério e mais ágil. O inventário, a lei prevê que ele tem que ser instaurado no prazo de 2 meses, e é a única ação que nós temos aqui no direito brasileiro em que prevê prazo para iniciar e prazo para concluir. Ele tem que ser iniciado no prazo de 2 meses após a morte e tem que ser encerrado depois de iniciado no prazo de 12 meses subsequentes à sua abertura. Obviamente, por questões, né, por várias questões que surgem no processo de inventário, ele pode ser prorrogado esse prazo, né, em questão de avaliação de bens, citação de herdeiros, e principalmente no inventário litigioso, quando existe acordo entre as partes, que cada tem que ser intimado sempre o inventariante, as partes para estarem se manifestando nas suas várias etapas,
e, lamentavelmente, o prazo acaba sendo superior a 12 meses. Então, aqui, resumindo, né, o inventário, então, ele pode ser judicial, o inventário judicial pode ser o comum ou tradicional, o arrolamento sumário e mediante arrolamento comum. No inventário, nós temos a figura do inventariante. O que é o inventariante? O inventariante é a pessoa que vai ser responsável pela representação do espólio, né, pela representação perante o juiz e a administração da herança, até que ocorra a partilha dos bens. É muito importante ressaltar que tanto no inventário, no procedimento de inventário comum, quanto no procedimento de arrolamento, esse administrador será sempre inventariante. Não existe a figura no direito sucessório do arrolante, né? Então, no arrolamento sumário, a pessoa responsável será o inventariante. O De Plácido e Silva, ele ensina que o inventariante é a pessoa a quem se comete o dever de administrar o espólio, até que se julgue a partilha e sejam os quinhões hereditários, os legados atribuídos e entregue aos sucessores. Então, ele vai existir inventariante até o momento da partilha e, finalmente, a divisão da herança. Aí exclui-se o espólio e a figura do inventariante. O inventariante ele só existe, ele só ocorre depois que ele for nomeado pelo juiz. No momento em que a pessoa falece e ainda não foi nomeado inventariante, quem vai estar cuidando, quem vai estar administrando esses bens vai ser o administrador provisório, que nós vamos tratar dele logo aqui na frente, que é a pessoa que vai estar cuidando até que seja requerido a abertura do inventário e, consequentemente, a nomeação de inventariante. O artigo 617 do Código de Processo Civil, ele faz uma ordem de preferência de quem será a pessoa nomeada inventariante. Essa ordem, ela em condições normais, deve ser seguida. Aquelas pessoas que estão na ordem, eles possuem, né, a ordem de inventariante, eles possuem a preferência de serem nomeados inventariantes. Só que a jurisprudência ela tem decidido, né, com muita razão, de que essa ordem ela não é absoluta. Por interesse do espólio, para a conservação dos bens, né, para a comodidade dos herdeiros, ou por convenção, por acordo entre eles, e mesmo para evitar o litígio, essa ordem pode ser alterada. O artigo 617, ele estabelece qual que seria essa ordem. Né? Seria o cônjuge ou companheiro, então primeiro seria o cônjuge ou companheiro, né? Exigindo a lei que ele estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte. Em segundo lugar, seria o herdeiro que se achasse na posse e na administração do espólio. Se não existir nenhum herdeiro, qualquer herdeiro, né, pelo bom senso do juiz. Uma inovação do artigo do novo Código de Processo Civil, em que o juiz pode nomear também como inventariante o herdeiro menor, né, sendo que a administração vai ser feita por seu representante legal. Pode também ser inventariante o testamenteiro, especialmente no caso do autor de herança, mediante o testamento, tiver confiado a ele a administração do espólio, né, ou se todo tiver distribuído em legado. Outra novidade do Código, a possibilidade de nomear o cessador, o cessionário do herdeiro do legatário, ou seja, aquele que adquiriu os bens, na inexistência dessas pessoas para serem inventariante, ou impossibilidade, né, de exercer o encargo, será inventariante nos locais onde houver o inventariante judicial, aquela figura prevista na lei de organização judiciária para atuar como inventariante, que é raro, e finalmente o inventariante dativo, que é uma pessoa estranha, mas uma pessoa idônea da confiança do juiz, na ausência do inventariante judicial. Então, pelo que nós vimos aqui do artigo 617, a inventariança, né, ela pode ser por três espécies. A inventariança legal ou legítima, a judicial ou dativa. A legal ou legítima é aquela que a própria lei fixa e estabelece a ordem de preferência, né, que está no artigo, nos incisos 1 e inciso 6 do CPC. Então, para aquela ordem que nós vimos no artigo 617,
Em primeiro lugar, a preferência recai no cônjuge ou no companheiro, desde que ele estivesse convivendo com o falecido ao tempo da abertura da sucessão. Em segundo lugar, vai recair no herdeiro, que se achar na posse e na administração do espólio, né? E a lei não faz aqui distinção se é o herdeiro legítimo, se é herdeiro nomeado, né? Podendo ser nomeado herdeiro direto, ou herdeiro por representação, ou herdeiro concorrente, mas desde que ele esteja na administração, né, na posse e na administração dos bens. Em terceiro lugar, não existindo nenhum herdeiro na posse, o juiz vai nomear qualquer herdeiro de acordo com o seu critério, com o seu prudente arbítrio. Em quarto lugar, não exigindo esses herdeiros maiores, existindo esses herdeiros capazes, o juiz vai nomear em quarto lugar o herdeiro menor, representado por seu responsável legal. Em quinto lugar, a inventariança ela vai recair no testamenteiro universal, ou seja, quando foi confiado a administração do espólio pelo testador, mas nessa hipótese não pode existir herdeiros necessários em condições de ser o inventariante. E por fim, o herdeiro legal, pelo Código Civil, vai ser a pessoa que adquiriu, né, os direitos do herdeiro ou do legatário, ou seja, o cessionário do herdeiro ou legatário. Então essas hipóteses são as hipóteses de inventariante legal. A inventariança judicial, prevista no inciso 7, lá do artigo 617, ela vai ocorrer quando existirem na lei de organização judiciária a previsão dos órgãos auxiliares do juiz do inventariante. Não existindo essa figura, a inventariança, o juiz, e na impossibilidade dos herdeiros legais, o juiz nomeia um inventariante dativo. Né? Ele vai nomear uma pessoa idônea, uma pessoa da sua confiança. Normalmente nomeia um advogado, que é uma pessoa que tem capacidade, né, conhecimento jurídico, de estar representando o espólio e dando prosseguimento ao inventário. Né? De preferência, uma pessoa que resida na comarca onde esteja ocorrendo o inventariante. Então, fazendo assim um resumo, né, um resumão das espécies de inventariante, nós temos então o inventariante legal ou legítimo, que é o cônjuge ou herdeiro, o companheiro, o herdeiro que estiver na posse dos bens, qualquer herdeiro, nenhum deles estiver na posse dos bens, o herdeiro menor, na ausência de herdeiros maiores capazes, o testamenteiro universal, o cessionário do herdeiro. E, não existindo os herdeiros legítimo, o herdeiro judicial, e na existência do legítimo ou do judicial, o herdeiro dativo. O inventariante, ele vai ser nomeado a partir da nomeação para poder prestar o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo, né, dentro do prazo de 5 dias. E a partir, então, da assinatura do termo de compromisso, ele passa a exercer a inventariança. Muitos juízes têm dispensado essa fase. Ele nomeia o inventariante, determinando que ele entre, desde logo, nas funções de inventariante, independente de prestar o compromisso. E ele vai, portanto, administrar o espólio, dar prosseguimento ao inventário, até que ocorra a partilha. Aí, no momento da partilha, extingue-se o espólio e a figura, então, do inventariante. Salvo se tiver uma partilha, mas ainda existirem bens litigiosos, bens a apurar, em que manterá ainda o inventário, apesar de já partilhar os bens que estavam disponíveis, e aí, então, mantém o inventariante. No inventário sobre o rito de arrolamento, ambos os procedimentos, o inventariante é apenas nomeado, dispensando-se então o compromisso. Então, por isso que no inventário comum, os juízes estão tendo também esse hábito, também no inventário comum, de dispensar o compromisso do inventariante. O inventariante, então, como nós vimos, né, tratando aqui da representação do espólio, ele representa exclusivamente o espólio se o inventariante for o inventariante legal. Ou seja, aqueles que estão do inciso 1 ao inciso 6. Agora, se o inventariante for o dativo, ele também vai representar o espólio, ele também vai estar administrando os bens, mas em todas as demandas que existirem, os sucessores serão intimados. Ou seja, ainda que o espólio esteja representado pelo inventariante dativo, em todas as ações em que ele for autor ou réu, os herdeiros, os legatários serão intimados.
Né? Então o espólio, como já disse, ele vai ser representado pelo inventariante desde a assinatura do compromisso até o trânsito em julgado da partilha. O artigo 618 ele estabelece aqui as funções do inventariante. Né? Então, o inciso 1 ele vai representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, se for o dativo, como nós já vimos, né? O parágrafo 1º do artigo 75, tem que ser intimados os herdeiros. Outra função dele, outro encargo, ele vai administrar o espólio, então ele vai representar o espólio, né, nas ações, depois ele também vai administrar o espólio, vai estar cuidando do patrimônio, né, como se fossem seus, com a mesma diligência, com os mesmos cuidados. É dever do inventariante, principalmente no inventário comum, prestar as primeiras e as últimas declarações. Exibir em cartório, inciso 4, a qualquer tempo, os documentos relativos ao espólio, todas as vezes em que as partes solicitarem e o juiz determinar. Tem que juntar aos autos a certidão de testamento, né, se existir o testamento, trazer à colação os bens que foram recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído, então ele tem que indicar, ele tem que apontar e levar para o espólio esses bens. Como toda pessoa que administra bens alheios, cumpre ao inventariante prestar as contas de sua gestão ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz determinar. Então, todas as vezes em que for necessária a prestação de contas, ainda que durante o período do inventário, cabe ao inventariante fazer a prestação de contas. E se o inventário, né, se o espólio tiver mais dívidas do que patrimônio, né, se o passivo superar o ativo, ele deve requerer a declaração de insolvência. E todos esses atos, ele vai estar praticando esses atos de forma ordinária, de forma comum. Né? Para alguns determinados atos, ele precisa de autorização do juiz. Esses atos que precisam de autorização do juiz, ouvindo os herdeiros, ouvindo os legatários, aqueles que têm interesse na herança, ele vai precisar, sempre que ele for alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar as dívidas maiores do espólio, que não sejam aquelas dívidas comuns, e fazer as despesas necessárias para a conservação e melhoramento dos bens do espólio, quando estiver excedendo, né, de uma administração ali comum, uma administração normal. O inventariante, ele pode ser removido mediante requerimento de qualquer interessado ou de ofício pelo juiz. Então é muito importante aqui, né, o que dispõe o artigo 622 ali no CAPT, que o juiz, todas as vezes em que perceber que o inventariante não está cumprindo adequadamente com as suas funções, com os seus deveres, o juiz pode, de ofício, determinar a instauração do procedimento de remoção de inventariante, que será em autos apensos, aos autos do inventário. Não pode jamais, e lamentavelmente a gente tem observado que ocorre isso, o juiz intimar o inventariante para dar prosseguimento ao inventário sob pena de arquivamento. E quando o inventariante não manifesta, o juiz determinar o arquivamento do inventário. O juiz, nessa parte, ele tem que agir de forma diligente. O juiz, ele de ofício, se ele não estiver dando prosseguimento, o juiz determina o procedimento de remoção de inventariante, ele será intimado para apresentar defesa e o juiz, então, mantém ou remove do cargo e nomeia outro. Quando que o inventariante pode ser removido? Em várias hipóteses. Se ele não prestar no prazo legal as primeiras ou as últimas declarações, ou seja, se ele estiver sendo negligente no exercício das suas atribuições. Se não der um inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas, se praticar atos protelatórios, né, que o inciso 2, bastante semelhante ao inciso 1, ou seja, aquele que não tiver diligência para concluir o inventário. Se por culpa do inventariante, os bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados, sofrerem dano, né, e não está atuando com descaso, né, que também é a hipótese do inciso 4. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas, se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento do direito. Ou seja, ele não está atuando de forma diligente.
Também será removido se ele não prestar contas ou se as contas não forem aprovadas. Né? Se durante o transcurso do inventário ele fizer uma prestação de contas, porque normalmente a prestação de contas é feita no encerramento do inventário, mas pode qualquer interessado, requerer a prestação de contas do curso do inventário, se estiver com dúvidas sobre a lisura do inventariante. E se ela não for aprovada, ele será removido do encargo. E já aqui no inciso 6, quando ele já estiver atuando criminosamente, quando ele sonegar bens, ele ocultar, ele desviar bens do espólio. É interessante que tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil ele prevê a possibilidade de remoção do inventariante quando ele não na hipótese de sonegação de bens, mas somente após as últimas declarações. No procedimento do inventário comum, o inventariante vai ser intimado para as primeiras declarações, depois da citação dos herdeiros, depois de decidido o juiz as impugnações, e a avaliação dos bens, inclusive, ele vai ser novamente intimado para fazer as últimas declarações. E nessas últimas declarações ele pode corrigir, ele pode emendar, ele pode aditar as primeiras. Então, ele ainda tem essa oportunidade para ele declarar algum bem que ele não havia declarado anteriormente. Então, se determina que ele só pode ser removido por sonegação depois dessa última oportunidade. Instaurado o procedimento de remoção de inventariante, ele será intimado para apresentar a defesa num prazo de 15 dias e produzir prova. Transcorrido esse prazo, se ele apresentou defesa ou não, o juiz decide. Se o juiz julgar improcedente, a ação de remoção de inventariante, ele mantém o inventariante no cargo. Se ele julgar procedente, ele remove o inventariante e nomeia um novo inventariante, outro inventariante, observando a ordem de preferência. Está lá no artigo 624. E como nós já dissemos, o juiz aqui no processo de inventário, ele sempre tem que estar agindo de ofício, ele tem que estar impulsionando o regular andamento do inventário, buscando se existe o interesse público na conclusão do inventário, para que possa realmente estar gerando riqueza, estar produzindo bens. Uma inovação interessante, prevista no artigo 625 do Código de Processo Civil, é que atualmente, quando o inventariante for removido do cargo, além dos prejuízos que ele causou ao espólio, e a obrigatoriedade de indenizar, de reparar esse dano, o juiz pode aplicar uma multa de até 3% do valor dos bens inventariados ao inventariante. Então, na realidade, essa multa é uma advertência, é uma pena para que o inventariante procure agir com diligência, evitando-se a aplicação dessa multa. Obviamente que se o inventariante ele teve despesas, ele teve gastos em favor do espólio, ele tem direito de ser indenizado, de receber o reembolso de todas as despesas que ele foi feita a bem do espólios e comprovadas pelo juiz. Ele não tem direito, o inventariante, ele não tem direito à remuneração, pelos encargos da inventariança, mas ele tem o direito, então, a esse reembolso. E, como nós já vimos, no final do inventário, se não praticou durante, o inventariante tem que fazer a prestação de contas. A prestação de contas, principalmente aquelas mais simples, de venda de um bem e o recolhimento do dinheiro, de pedido de levantamento, de alvará para poder pagar o imposto de transmissão causa-mortes, normalmente ela pode ser feita nos próprios autos do inventário, ou então fazerem autos ali apensos, num processo incidental. Se os interessados ali o manifestaram de acordo com aquela prestação de contas, o juiz homologa a prestação de contas sem maiores problemas. Agora, se ocorrer uma discordância de qualquer dos herdeiros nessa prestação de contas incidental ali durante o inventário, e aí aplica-se então o procedimento de prestação de contas através das vias ordinárias, que estão previstos lá nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Outra questão importante é que o pagamento dos honorários do inventariante, porque o inventariante tem o dever, ele não recebe pagamento por isso, e ele tem o dever de abrir o inventário, apresentar as primeiras, as últimas declarações,
administrar os bens, etc., o pagamento dos honorários contratados pelo inventariante para o patrocínio do processo de inventário, ele tem que ser arcado pela herança. Já o pagamento dos honorários dos advogados que os herdeiros quiserem contratar para acompanhar, esse é pago pelo próprio herdeiro. Então, assim, do inventariante, bem resumidamente, seria isso. Nós vamos falar agora, né, já no tópico 16.3, sobre o administrador provisório. O que é o administrador provisório? É aquele que o próprio nome fala. Ele vai estar administrando ali o espólio provisoriamente até a nomeação do inventariante. Né? Até que o inventariante seja nomeado pelo juiz, que o dispensa da assinatura de termo ou a partir da assinatura do termo. O artigo 603 do Código de Processo Civil determina que esse administrador provisório, ainda que a lei possibilite ao juiz nomear algum até a abertura do inventário, que esse administrador provisório é a pessoa que se acha na posse da herança, aquele que estiver na posse administrando já a herança. Tá? Então, é o que legitimamente se acha na posse e administração da herança por ocasião da morte do autor, né? Até esse compromisso do inventariante. O artigo 614, ele dispõe que o administrador provisório do Código de Processo Civil, que o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer para o acervo, né, patrimonial, todos os frutos que foram percebidos desde a abertura da sucessão, e da mesma forma que o inventariante, ele tem o direito ao reembolso das despesas necessárias, das despesas úteis que ele fez a favor do espólio, e, como todo administrador de bem alheio, ele responde por qualquer dano que ele tenha agido por dolo ou culpa, né, que ele ocasionou. O artigo 1797, apesar que, como nós vimos aqui, o artigo 614, que é mais recente, ele dispõe que ele seria quem estivesse na posse e administração dos bens. O artigo 1797 do Código estabelece aqui uma ordem de preferência, né, de quem está ali na posse. E se tiver todas essas pessoas na posse e administração, quem vai ser primeiro o administrador provisório vai ser o cônjuge ou companheiro, o herdeiro que está na posse, o testamenteiro, ou, se não tiver nenhum deles em condições, qualquer pessoa de confiança do juiz, até que seja, ou, quando necessário, seja preciso afastar, né, por algum motivo, uma dessas pessoas que está, o cônjuge, ou o herdeiro, ou o testamenteiro, quando estiver ocorrendo algum fato grave que possa levar ao conhecimento do juiz, ele pode nomear um administrador provisório até que se abra, então, a sucessão. Então, como nós vimos, nós falamos até agora sobre a abertura, sobre o inventariante, sobre o administrador provisório, e vamos agora, então, dar uma pequena pausa para a gente prosseguir já na segunda parte. Aí, nessa segunda parte, agora nós falaremos dessa segunda modalidade. Então, até agora nós falamos da primeira parte, né, da aula da segunda semana, da semana 2 da Unifenas, do curso de Direito de Campo Belo.